Olá, é 17 de maio de 2020 e eu começo pedindo que, se você gostar desse comentário, muita gente me cumprimentou pelos últimos vídeos que eu fiz, então, se você concordar com essas pessoas e gostar, põe seu like, se não gostar, põe um like, pode compartilhar nas suas redes, avisar os amigos que eu estou aqui diariamente, inclusive neste domingo. Domingo que vem eu voltarei a tirar uma folga semanal, mas eu aviso isso no fim, tá? Por enquanto eu queria aqui cumprimentar o aniversariante do dia, o meu amigo delegado Roberto Pacheco de Toledo, e o aniversariante da terça-feira, Flávio Ribeiro Coutinho. Dois queridos amigos que eu espero que tenham muito longos anos de vida para a gente poder conviver quando acabar essa pandemia. Pois bem, vamos abordar os assuntos do dia, que esse domingo tem notícia importante. A notícia importante do dia é que a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o empresário Paulo Marinho. Eu conheço o empresário Paulo Marinho há muito tempo, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu sei quem é, porque ele foi uma figura muito badalada, foi diretor do Jornal do Brasil, onde eu trabalhei, mas depois que eu trabalhei, e foi também a pessoa que emprestou a casa dele para a produção dos vídeos da campanha do Bolsonaro à presidência da República. E, atualmente, ele é suplente de senador do Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, e ele é o suplente. Ele era muito ligado, ele fez essa concessão, chegou lá o Bolsonaro por causa do Gustavo Bebiano, de quem ele era muito amigo. O Bebiano foi traído pelo Bolsonaro, que o demitiu, depois morreu, e ele, o próprio Paulo Marinho, já tinha atribuído essa morte ao desgosto que ele teve com a traição do Bolsonaro. Mas agora, o Paulo Marinho deu entrevista à Folha contando uma história que me parece, inclusive, óbvia. Eu não tenho nada a discutir da história que ele contou, né? Ao contrário do senador Flávio Bolsonaro. Ele contou que em novembro de... Não, entre setembro e outubro de 18, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o Flávio Bolsonaro lhe contou que teve um encontro com um delegado de polícia bolsonarista, que o avisou que o COAF tinha feito uma descoberta, tinha uma suspeita por causa da movimentação da conta do seu principal assessor, o Fabrício de Queiroz, amigo do pai dele, que o indicou a ele, e que o levou, inclusive, a admitir tanto o Fabrício quanto a filha, que eram seus funcionários, quer dizer, funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, à época, era deputado estadual. Claro que o Flávio Bolsonaro desmentiu isso, dizendo que o Paulo Marinho tem um objetivo de ocupar o lugar dele no Senado, porque é o suplente dele. Esse é o objetivo de qualquer vice e de qualquer suplente, o que não quer dizer que a história seja mentirosa. Em primeiro lugar, a história faz todo sentido o tempo inteiro. Ou seja, se o Bolsonaro, ou melhor, o Flávio Bolsonaro, o 01, o primogênito, não tivesse sido avisado que ia estourar o escândalo em dezembro, com a publicação no Jornal Estado de São Paulo, porque da mesma forma que a Polícia Federal vazou para o deputado, então é deputado estadual e hoje senador, não vazaria para algum jornal e vazou para o Estado deu a notícia e que gerou um grande escândalo essa questão, porque tem a ver com o famoso Rachid, né? Que os deputados estaduais e federais, senadores, políticos em geral do Brasil usam de cobrar dos seus servidores um pedaço do seu salário para mantê-los, né? Para mantê-los empregados nos seus gabinetes. Pois é, por que faz sentido por isso? Na investigação, se houver investigação sobre esse caso, parece que o Procurador-Geral da República não está dando a menor importância, ou pelo menos não garantiu nada, né? O Augusto Aras,
que tem feito o possível para passar o pano, como se diz na gíria bolsonarista, sobre o capitão, né, que foi cadete, né? Pois é. Mas o certo é que, se houver uma investigação policial, é só verificar a data da história que o tal policial, que a Thaís Oyama, no seu livro Tormento, identifica pelo apelido, não pelo nome, né? Basta conferir para ver que a família Bolsonaro é habitué, como dizem os franceses, em sair espalhando indícios dos seus ilícitos, né? Até dá uma literação aí, indícios de ilícitos, né? Pois é, aí facilita bastante, né, a investigação. O que é certo é que eu também já disse há alguns dias, fiz um artigo no Jornal Estado de São Paulo e fiz aqui um vídeo aqui no canal, contando que a Polícia Federal não é a polícia republicana de que falava o Márcio Tomás Bastos, que a usou muito para perseguir adversários e ajudar amigos na época do Lula, e nem essa entidade assim acima de qualquer suspeita, que só cuida dos interesses do Estado, do Brasil, da nação, como verbalizou várias vezes. Não sei se ele pensa, porque com a experiência que ele tem de contato com a Polícia Federal, já devia ter perdido essa imagem edulcorada da Polícia Federal do senhor Sérgio Moro, que foi juiz e que foi ministro da Justiça do Bolsonaro. E do próprio Bolsonaro, nessa discussão sobre intervenção do presidente da República na Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária brasileira, eu avisei nesse artigo, inclusive aos dois, e avisei nesse vídeo que eu fiz no canal, que sempre foi bastante independente, mas não por motivos republicanos, e sim por motivos pessoais, por grupo, aliás, grupais. Quando eu escrevi esse livro aqui, Sei de Lula, eu contei que o Estado policialesco montado pelo Lula na sua primeira gestão, com a ajuda do advogado Márcio Tomás Bastos, que era seu advogado, ministro de Justiça, ele encontrou a Polícia Federal dividida em 3 grupos fundamentais: os petistas do Paulo Lacerda, as viúvas do Romeu Tuma, o velho delegado, o xerife do Brasil, né, que foi do DOPS na época do Fleury e foi diretor da Polícia Federal, e os tucanos ligados ao deputado Marcelo Itagiba, lá do Rio de Janeiro, do PSDB do Rio de Janeiro. De lá para cá eu atualizei, tanto no artigo quanto no vídeo aqui, foram criados mais 2 grupos. Eram os petistas raiz, era o grupo antigo, e os petistas finos, né, granfinos, que era daquele Luiz Roberto, que foi diretor lá, mais longevo da história da polícia, e que eram ligados ao Paulo Lacerda. Quer dizer, era um tipo mais raiz, ligado ao Zé Disseu, ao Lula, e o tipo mais granfininho, ligado ao Paulo Lacerda. E os bolsonaristas. E como acontece, de certa forma, a estrutura da Polícia Federal, ela reflete um pouco a sociedade brasileira. Então, tem muito mais gente bolsonarista que qualquer outra coisa na Polícia Federal. Então, quando eu vi essa notícia, quando saiu a notícia no Estadão do negócio do Cofre, eu já sabia que o delegado que tinha vazado para o Flávio, e tinha vazado porque senão o Flávio não teria por que demitir o Fabrício e a filha, né, era alguém bolsonarista. O que eu não sabia, e fiquei sabendo hoje, lendo o UOL, é que quem chefiava a investigação sobre a chamada cadeia velha, que virou Furna da Onça, era uma pessoa que foi muito comentada aqui recentemente, Alexandre Ramagem. Só que você vai dizer, não, mas ele já era bolsonarista, mas ainda não tinha tido contato com Bolsonaro, porque ele saiu da Furna da Onça para chefiar a segurança do Bolsonaro. E de lá, e dessa segurança, ele saiu para ser presidente, diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que de inteligência não tem nada. E o Bolsonaro passou a considerar o sonho da vida dele fazê-lo diretor-geral da Polícia Federal, com o objetivo principal, primeiro, de substituir o superintendente do Rio, que o Bolsonaro
achava a prioridade que criou uma fase famosa. Você tem, quando falou para o Moro, você tem 27 superintendentes, eu só quero uma, que é a do Rio, que é do meu estado. Ele trata o advogado-geral da União como meu advogado. O Brasil é meu país, né? Minha pátria. Deus é meu Deus, mas, sobretudo, minha família, meus filhotes. O Brasil instalou o filhotismo, um novo regime republicano, em que o sujeito é eleito por 57 milhões e mais de 700 mil votos e termina governando para a família, que inclusive controla o tal do 02, o Carlos controla o tal gabinete do ódio. Então essa história vai dar panos para mão, mas o Augusto Aras já está ali. Aliás, hoje saiu uma reportagem no Estadão, da Andresa Matais e do Rafael Moura, dizendo que 4 investigadores do caso do Bolsonaro em relação à denúncia do Moro já disseram que não viram nada que incriminasse o Bolsonaro de alguma forma, não viram nenhum crime. E até citam o Moro, que disse, não, eu não falei de crime nenhum, eu contei o que aconteceu comigo e isso aí vai ser investigado. Pois bem, isso levou o jornal a dizer, e a chegar a uma conclusão que eu já cheguei há bastante tempo, que é que o Augusto Aras não vai denunciar o Bolsonaro. Ele já não denunciou o Bolsonaro, que compareceu a uma reunião subversiva, antidemocrática, golpista, na frente do quartel-general do Exército e no dia do Exército, 19 de agosto. Depois compareceu a segunda, na frente do Palácio do Planalto, e ele da rampa. Né? E hoje, de manhã, ele participou da terceira. E dizendo, olha, aqui não tem faixa contra a democracia. E tinha. Quer dizer, ele está tão acostumado a mentir que o cara com a faixa na frente dele, e ele disse que não tinha, né? Não tinha faixa. Então, a faixa foi fotografada, está nos jornais. Aliás, foi fácil fotografar, porque não tinha ninguém. Ele levou 11 ministros para mostrar o apoio que ele tem do povo brasileiro e tinha 100 gatos pingados, no máximo, tinha, digamos, 50 gatos pingados. Uma vergonha. Quer dizer, se eu sou ministro e ele me leva para isso, eu digo, ó, presidente, pelo amor de Deus, né? Mas esses ministros estão todos doidos para ficar e não está fácil, não. Isso vai depender, né? Olha o Arthur aí. Isso vai depender do que o vídeo mostrar. Então é por isso que eu quero, antes de terminar esse vídeo, fazer um apelo ao decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que libere o vídeo inteiro para ver. E quero registrar de novo que o Augusto Aras foi mais bolsonarista no documento do Procurador-Geral, inclusive acusando indiretamente o Moro de estar fazendo manipulação eleitoral, porque quem faz é o Bolsonaro, mas ele não vê, né? Não viu nas duas manifestações, duvido que veja na de hoje, duvido que ele inclua o inquérito que o próprio Bolsonaro mostrou a prova da troca de mensagem dele com o Moro no celular, no WhatsApp, e também, principalmente, o que precisa entrar no inquérito é a questão dessa mensagem que compromete o 02, porque as mensagens foram, a notícia que foi encaminhada para ele, que ele disse mais um motivo para trocar o diretor da polícia sobre o envolvimento de 12 deputados bolsonaristas no inquérito lá da Polícia Federal no Rio, foi fruto da pesquisa do gabinete do ódio, né? Pois bem, neste fim de semana, que encerra com a nomeação de Carlos Marum, o símbolo da corrupção no Brasil, o empregadinho do Eduardo Cunha, que está preso, né, que não foi nem anistiado pela Dilma, porque a Dilma é inimiga mortal dele, né? Carlos Marum no Conselho de Itaipu, que é o melhor emprego do Brasil. O cara não tem que trabalhar, e Bolsonaro deve ter bons motivos para nomear o Marum, porque não ter que trabalhar era os sonhos dentro da vida. Nunca trabalhou na vida e não está trabalhando na presidência da República, né? Por isso que o Brasil não tem um plano econômico traçado pelo vagabundo do Paulo Guedes para quando sairmos dessa pandemia. Pois bem, o Carlos Marum, com aquela cara de porco, é a cara da corrupção no Brasil e a prova de que o Bolsonaro entregou o país que ele conquistou para combater a corrupção e afastar o PT aos seus velhos companheiros do baixo clero, hoje no Centrão. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.